Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e a paz seja com todos. Que Deus nos abençoe no decorrer dessa nova semana que estamos iniciando. Eu me sinto incomodado, eu não ia trazer uma breve meditação nesse momento, mas tocado pelo Espírito Santo, e como é de costume eu estar aqui trazendo, embora talvez possa até parecer demorada, e eu compreendo que porque muitos não podem e têm os seus afazeres para acompanhar até o fim. Mas eu quero deixar um versículo para a nossa meditação e dizer a você que ainda não se inscreveu nesse canal. Esse canal é de alguém que é totalmente grato pela libertação. E estou aqui falando não por falar, mas sim de fato e de verdade. Caso contrário, eu não estaria aqui neste momento. Eu já teria tido a minha vida ceifada. Portanto, eu quero deixar aqui um versículo que é a devocional do dia de hoje. Se encontra em Jeremias, no capítulo 32, e o versículo é o de número 17. E esse versículo, dentro do título do capítulo, do capítulo onde se encontra esse versículo, o título diz o seguinte: a promessa é o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais. Mais uma vez, para você ficar guardado no teu coração, a promessa e o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais. A promessa e o sinal. Nós estamos deparando aqui com a promessa e o sinal. A promessa e o sinal da restauração de Israel. Falando em restauração, muitos foram restaurados. E eu quero dizer que me incluo em meio a esses que foram restaurados, onde tive a oportunidade de ser alcançado por Jesus. E ao me afastar, e ao ficar distante por algum tempo, Ele, pela sua misericórdia, teve misericórdia da minha vida, estendeu as suas mãos, me dando a nova oportunidade, no qual tenho apegado com muita dedicação. E por mais que eu esteja fazendo, ou por mais que eu venha fazer, ou por mais que eu deseje fazer, tudo isso ainda é pouco dentro do sinal, dentro da promessa e o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais. Quantas e quantas são as bênçãos que nós temos no decorrer ou atingimos no decorrer da nossa caminhada. E Jeremias, ele com esse título, no qual deixou e temos em nossas mãos esta palavra tão gloriosa, está dizendo que a palavra que veio a Jeremias
Jeremias estava ali sendo boca de Deus para transmitir o que Deus queria, deseja, estava compartilhando com a humanidade. Estava compartilhando com a humanidade. Então a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, o interessante é que é tudo marcadinho. Olha só, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Quem foi Nabucodonosor? Se aprofundarmos para entendermos, eu tenho certeza que uma hora não daria para dar, seria só para dar o título, seria para ficarmos somente no título dessa mensagem. Mas o que de fato e de verdade é necessário, é preciso, embora talvez você não entenda, mas o Senhor, em seus mínimos detalhes, deixou para nós escrito, para que venhamos a examinar essa palavra. E ao examinar essa palavra, pedimos a Ele forças para até então praticarmos essa palavra e não sermos apenas ouvintes dessa palavra, mas sim praticantes. E temos a orientação, o Espírito Santo ele vai nos levando, porque aquele que ouve esta palavra e não as pratica, nós sabemos a quem é considerado um homem imprudente. Um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre areia. E nós sabemos que uma casa edificada sobre areia, a chance daquela casa resistir aos vendavais, aos problemas, que quer dizer da vida, ao nos depararmos com ele, é muito menor quanto uma casa que foi construída sobre a rocha. A casa construída sobre a rocha é aqueles que ouvem a palavra e as praticam. Os que ouvem e as praticam é considerado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, onde fica bem mais o garantido, ou bem mais resistível aos vendavais que surgirem. Ela terá uma resistência bem maior do que aquela casa na areia, onde não tem uma segurança. E essa rocha, para nós, ela representa Jesus Cristo. Essa rocha, ela representa Jesus. Não temos dúvida. Então, quando essa palavra veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, esse ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei de Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no palácio da guarda que estava na casa do rei de Judá, porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomará. Aí eu quero ir para que você entenda o versículo da devocional pelo qual está diante e o qual eu tenho seguido, e estarei a partir de amanhã mudando
para o versículo do dia, que será então até a devocional pelo ministério no qual eu faço parte, que é da Primeira Igreja Batista, onde estava trazendo a mensagem pelo Facebook e veio o versículo do dia. Esse versículo, ele fala muito aos nossos corações. Mas por estar hoje o que veio, e eu mencionei e não guardei aqui qual foi o versículo, não estou me lembrando agora, mas tenho a oportunidade de procurar e passar. Mas eu quero ficar com a devocional de hoje, pelas quais o Senhor tem me concedido essa graça e o Espírito Santo me concedido forças e até mesmo conduzindo-me a outras passagens referindo a essa mensagem tão gloriosa para a nossa vida na realidade. Olha, Jeremias, diante de tudo isso, o capítulo ele é um pouco grande, eu não poderei, porque senão ficará muito extenso. Então estou me retendo apenas no versículo 17 do capítulo 32, no qual o início você mencionou. E ele, por estar encerrado pelo rei Josias, porque estava então até profetizar, porque diz tu que assim diz o Senhor, que essa cidade será tomada pelo rei de Babilônia? Nós sabemos que assim aconteceu e foi da forma como Jeremias tinha dito. Porém hoje precisamos tomar muito cuidado, que está acontecendo muitas profecias, pessoas profetizando. O Senhor mandou te dizer, o Senhor mandou falar. Nós sabemos que existe, não estamos aqui duvidando e nem mesmo sequer condenando ou julgando, fazendo julgamento contra aqueles que têm aquela intimidade, particularidade com Deus. Mas a não se cumprir até então aquilo que falaram, embora o Senhor vela pela sua palavra, e muitos até recebem por depositarem a sua fé, a sua confiança. Mas o que o Senhor espera de cada um de nós é que venhamos a prestar a Ele um culto racional, um culto com entendimento, como está em Romanos. Eu gosto de dizer, acompanhar mediante ao que o Espírito Santo mostra. Eu vou passar aqui, Romanos capítulo 12, embora eu até consiga falar ele, não por estar sido decorado, mas por ter meditado na palavra e ciente de que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, me vem à mente nesse momento, para que você não fique acreditando em muitos que até então estão profetizando e não tem nada a ver com Deus, não tem nada de Deus, e você então vai se decepcionar por não acontecer aquilo que te entregaram dizendo que foi assim, diz o Senhor. Mas Jeremias não, Jeremias foi aquele profeta, o profeta solitário, que não teve os seguidores. Então ele sofreu, ele padeceu por pregar, por não ocultar, por não se omitir, né? Não se omitir em não falar da palavra de Deus. Acho que é isso mesmo. Se não for, me perdoe, mediante ao que quero transmitir. Então, o culto com entendimento, se nós depararmos com o apóstolo Paulo mencionando na carta aos Romanos, no capítulo 12,
você vai ver qual é o culto e como se apresentar diante de Deus. Como se apresentar diante de Deus para receber uma restauração, como é o título em que mencionei nessa parte aqui do capítulo de número 32, onde a promessa e o sinal da restauração de Israel e de bênção espirituais, onde o versículo em que me contive, em que estou impulsionado a dizer, e se não tivesse ou viesse aqui a dizer, eu sei que ficaria sendo incomodado por não ter dito. E ao dizer, espero que você entenda, no doce e precioso nome de Jesus. Muitos estão então dizendo, o Senhor manda te dizer, o Senhor manda fazer isso. E de repente, pessoas não estão tendo uma comunhão, não sabem nem o que estão a falar. Vem no seu coração e eles falam. E eu quero dizer que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Deus conhece o teu coração. Ele sabe. E de repente você está indo, talvez em algum lugar, em busca de uma revelação. E ao chegar você nem é revelado, você volta triste para sua casa. Já começa por aí. Mas o culto racional, o culto com entendimento, como diz o apóstolo Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É no seu particular com Deus. E você meditando na palavra, você entenderá que o Senhor estará falando com você. E falará mesmo, e fala mesmo. Porque esse Deus nosso, o Deus o qual nós servimos, ele tem boca e fala. Ele tem nariz e cheira. Ele tem pés e andam. Agora tem muitos que estão seguindo a um Deus que não tem boca e não falam nada. Nós sabemos disso, e não falando de religião, mas para que você tome entendimento, ou para que você venha entender e colocar em sua mente que o Deus único, o Deus verdadeiro, o qual está nessa palavra, todos nós um dia vamos prestar conta, principalmente a você que é, ou está de frente, ou conduzindo até então uma igreja e não está dentro dos padrões bíblicos, precisando de acrescentar algo que na verdade não há necessidade. Sendo que aquele que acrescentar um i, um tio ou uma vírgula na palavra de Deus, ai daquele que acrescentar um tio ou uma vírgula, acredito que seja isso mesmo. Então, é para tomar cuidado, que há é a expressão de dor. Não acrescente, não engane. E você que se encontra dentro de um lugar como esse, que está deparando com alguém que está transmitindo para você, alguém que é totalmente grato pela libertação, assim também como encontram muitos, que tem essa intimidade com Deus, tenha essa comunhão com o Senhor de passar para você um culto com entendimento, um culto racional, onde o apóstolo Paulo nos orienta, rogo-vos, ele está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o vosso culto racional. Louvado seja Deus. Esse Deus é o Deus que tem cuidado. É o Deus de misericórdia. E o apóstolo Paulo continua dizendo, e não vos conformeis com este século,
Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só entenderá qual é a perfeita, agradável vontade de Deus se estiver apresentando a Ele o seu culto racional com entendimento. Por isso Jeremias deixou claro, mediante a tudo que estava dizendo, profetizando e não dando profetadas, profetizando. Ele estava sendo boca de Deus. E nós precisamos ser boca de Deus onde quer que o Senhor nos conduzir, onde quer que venhamos a estar, que venhamos a falar a verdade. Ah, Senhor, Jeremias ele expressa, ah, Senhor Jeová, eis que tu fizestes os céus e a terra com teu grande poder, com teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Nada é maravilhoso para o Senhor. Olha como ele disse, ah, Senhor Jeová, eis que tu fizestes os céus e a terra, que é algo maravilhoso, é algo esplêndido, é algo que nossos olhos não têm a capacidade de estar em todo o tempo contemplando tudo aquilo que Deus criou. Tudo que Ele criou, os céus manifestam a glória de Deus. Ah, Senhor Deus Jeová, eis que tu fizestes os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Nada é maravilhoso de maneira alguma para o Senhor, sendo Ele o Senhor, o Criador, o dono de toda maravilha, onde o salmista menciona, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Meu amado, aqui eu coloco um ponto final, deixando essa breve reflexão para que você entenda de que esse Deus, no qual se faz presente, Ele cuida de você e está até dizendo, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, não há problema que não tenha como resolver. E esse Deus estando diante de tudo quanto você colocar nas tuas mãos, não há problema que esse Deus não possa resolver. O que é impossível para nós, a Deus tudo é possível. Assim, eu agradeço essa oportunidade, agradeço a esse Deus, onde até então não iria trazer a mensagem, mas impulsionado pelo Espírito Santo voltei, onde tive pelo Facebook pela manhã e agora pelo YouTube, eu trago essa mensagem para você e que você possa refletir, entendendo de que esse Deus, Ele tem um grande amor, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E esse Deus que abomina o pecado e ama o pecador é o mesmo Deus que foi com Abraão, com Isaac e com Jacó. E é esse Deus que eu deixo aqui para que você entenda. Renda-se aos pés desse Deus, mas em nome de Jesus, renda-se a Jesus, pois Jesus, caso você não o aceite, você não terá como chegar diante do Pai, porque você vai precisar de um advogado. E agora ele está na condição de advogado, mas chegará um dia em que ele não estará mais como advogado, ele será o juiz. E diante dele chegará duas multidões, uma à esquerda e outra à direita. A multidão que se encontra à esquerda ou que se chegará
e irá chegar. Espero que você que se encontra na multidão da esquerda, pense e reflita que a multidão que está à direita, onde chegando diante desse Deus, diante de Jesus, ele irá dizer: vinde, benditos do meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai. Mas aquela multidão da esquerda, e caso você se encontre nela, você ouvirá do Senhor Jesus ele dizer para você: embora você possa jejuar, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome, Senhor, profetizamos, em teu nome, meu Pai, em teu nome nós fizemos tantas coisas. Subíamos ao monte a fim de orar, ali, Senhor, mas no teu coração tem um orgulho, tem algo que está impedindo. Você vai ouvir de Jesus, você que tem pregado a mentira, que tem falado o que não é verdadeiro, você vai ouvir o Senhor Jesus dizer: apartai-vos de mim, malditos, pois eu não vos conheço. Não irá ter desculpa. Eu estou falando aqui, não gritando, mas sim na autoridade do Espírito Santo, no qual me concede e que eu posso falar certo de que Ele está neste momento. Eu sinto a presença desse Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus, e com o auxílio do Espírito Santo de Deus, dizendo que nada me separará do amor de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Então, para você que ainda não tomou a sua decisão, que ainda não teve o entendimento de que é necessário entender, importante entender, de que Jesus está voltando e voltará, e todo olho verá, será como um piscar de olhos. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos com vida, se estivermos aqui, iremos deixar esse corpo corruptível, este corpo corruptível, e revestindo do corpo incorruptível, encontrando com o Senhor nos ares. Pense bem, meu querido. Pense bem, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Você que guarda, que pensa, até vai na igreja, e que não está levando a palavra do Senhor a sério, pensando que até então, fazendo julgamento e tantas outras coisas mais, que você entenda, que você possa se colocar na posição. É muito fácil você ver o defeito do outro, e nem sempre você olha o defeito, as suas faltas, onde você precisa mudar. Mas que você possa pedir ao Senhor: tenha misericórdia da minha vida, muda-me por completo. Assim como foi essa devocional do dia de hoje, com o título no qual eu pude mencionar. Onde está aqui o título? A promessa e o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais. Que você possa tomar posse e viver dependente, na dependência desse Deus. Querendo ou não, nós dependemos de Deus. Muitos pensam que estão ali colocando o seu coração naquilo que possui, que conquistaram. Mas o Senhor mostra: diga-me onde está o teu coração, o teu tesouro, que direi onde está o teu coração. Talvez o seu coração esteja naquilo que você possui e não está completamente ligado nas mãos do Senhor. E você talvez não tenha entregado o teu caminho ao Senhor, não tenha depositado nele a confiança. Mas você fazendo isso, Ele
o fará. Amém? Que Deus abençoe, num doce e precioso nome de Jesus. Eu não iria vir transmitir, mas impulsionado pelo Espírito Santo, ainda que estive no Facebook, irei compartilhar também com o Facebook esta mensagem que estou trazendo pelo YouTube. E contando, pedindo a você que chegou até o final, que você possa compartilhar, que você possa me ajudar neste canal. Eu preciso de 1000 inscritos. Eu preciso de 1000 inscritos. Preciso de 1000. Eu gostaria de contar com você, para que esse que está falando com você, esse que é totalmente grato pela libertação, você possa estar certo de que tem procurado a viver em comunhão com esse Cristo. Estarei apresentando a sua vida, como tenho apresentado a vida daqueles que já têm seguido. Mas você, ao se deparar com este vídeo, pode ter certeza, deixe o seu comentário, o seu nome, para que eu possa colocar aqui e me interceder também pela sua vida. Ainda que não coloque, mas que deixe o seu sinal de que você entendeu essa palavra, você faz parte de minhas orações. No nome doce de Jesus, eu agradeço essa imensa oportunidade e o privilégio de estar iniciando no segundo dia dessa semana, que é a segunda-feira, com a oportunidade de estar com a mente voltada para esse Deus e o coração aberto para receber dele o que de melhor ele tem, que é a garantia que ele nos dá, a certeza de uma vida eterna com ele. Que Deus abençoe e que o amor desse Deus Pai, desse Deus tão grande, desse Deus bondoso, desse Deus longânimo, onipotente, onisciente, onipresente, e de Jesus o Filho, que veio para buscar e salvar o que havia perdido. E as doces consolações, doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, continue sendo com a minha vida, continue sendo com a sua vida, com a minha família, com a sua família, e com todo Israel de Deus, espalhado pelos 4 cantos dessa terra. E eu deixo aqui, em nome de Jesus, a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.